Boa, turma, tá acabando, hein? Vamos agora para os derrotados, enquanto eu estou suando à meia-noite e 43. Inacreditável, como eu sou calorento. E você tá gostando? Se você estiver gostando do vídeo, deixa o like. Se não estiver gostando, aí tudo bem. Aliás, se inscreve no canal também. Que momento, hein? Que momento chegamos. Vamos falar dos perdedores, meu povo. Aqui tem menos gráfico, tá? Tem menos gráfico? Não, não tem nenhuma artezinha preparada pela minha pessoa. Porque aqui eu quero até ser mais direto. Pra mim, o primeiro perdedor é o Curry. Pra mim, eu terminei, inclusive, falando de Jonathan Kuminga, de Warriors e um jogador vencedor. Agora eu vou começar falando do lado dos perdedores de um jogador também dos Warriors, que é o Curry. E na real isso não tem nada a ver com o Curry, é muito a ver com os Warriors em termos de decisão, né? O Curry não tomou nenhuma decisão, foram os Warriors que tomaram. Tudo começa, obviamente, na lesão do Jimmy Butler, que vai perder a temporada toda, né? Rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Tá fora pro restante dessa temporada e até meados da temporada que vem. Então o Jimmy Butler aí é um caso perdido pelo menos até, vai, dezembro, janeiro de 2000, dezembro de 2026, janeiro de 2027. Começa aí, e aí depois acho que a coisa vai escalando, né? Porque beleza, a gente tinha lá o caso do Butler, mas criou-se uma expectativa de que os Warriors poderiam eh, trocar pelo Antetokounmpo, né? Poderiam colocar as escolhas que eles têm futuras, né? Imaginamos, inclusive, que já sem o Curry no elenco, para jogo, para conseguir trazer o Yannis. Mas ao que parece, segundo informações, o pacote oferecido pelos Warriors não foi o suficiente para Milwaukee. O Yannis segue lá em Milwaukee, inclusive. E aí os Warriors ficam sem nada. Tem uma troca que eu quero mostrar para vocês aqui, que eles recebem o Kristaps Porzingis e mandam Jonathan Kuminga e o Buddy Hield, como eu já tinha mostrado lá na parte dos vencedores. Eu só quero retomar agora porque eu quero tratar do Porzingis, né? Porque é isso. Acho que a grande questão aqui é que os Warriors não receberam nada que deu uma esperança pro Curry de que essa não vai ser uma temporada jogada no lixo. Ou seja, o Curry, quase aos 38 anos já, prestes a completar 38 anos, teve uma temporada que é sua penúltima, inclusive, sob contrato, jogada no lixo. E pra mim, por isso que ele tá aqui como perdedor. Não é ele em si, né? Não foi uma decisão dele em si, mas ele acaba indiretamente, barra diretamente, sendo um dos maiores prejudicados dessa janela de trocas. Primeiro, por uma fatalidade numa lesão, e segundo, por a equipe não ter os assets necessários para tocar pelo Antetokounmpo. Então, é uma temporada jogada no lixo, basicamente, do Curry aos 30, de 37 para 38 anos, o que é cruel. E assim, a coisa para a próxima temporada também não é das melhores. Eu vou colocar aí na tela para vocês. Nesse momento, o que é bom, tá, dessa troca do Porzingis? Só voltando rapidinho. Ele tem um contrato expirante de 30 milhões. O que significa contrato expirante, tá? Para quem não sabe, contrato expirante é um contrato que tá para expirar. Então é um contrato que vai acabar nessa temporada, ao final dessa temporada. E aí os Warriors, esses 30 milhões do Porzingis, simplesmente saem da folha salarial dos Warriors. Então, voltando aí para o site, os Warriors na temporada que vem, tá? Para a temporada 26-27, eles têm projetados livres 33 milhões de dólares até a First April. Então eles têm para oferecer aí 33 milhões de dólares para uma teórica estrela. Só que a gente não pode ignorar que os Warriors também teriam, para esse ano, para essa temporada de 26-27, só 8 jogadores no elenco. Então é Curry, Butler, Green, Moody, Horford, Podziemski, Melton e Will Richard. Então assim, vai ter 33 milhões para gastar, ou 30 milhões para gastar. Será? Porque você realmente pode gastar 30 milhões num cara, e aí você dá contrato mínimos pros outros jogadores, né, para completar o seu elenco. E se você ficar abaixo da First April, você ainda pode gastar um mid-level, né, exception, que a temporada agora foi de 14 milhões. Então, você ainda consegue trazer um jogador ok. Mas mesmo imaginando esse cenário, se a gente olhar os free agents da próxima off-season, a coisa não é das melhores, gente. A gente pode sonhar com o LeBron James. Eu acho que seria irado. Seria muito foda pra mim. O LeBron James jogando com o Curry. Não acho que seja uma realidade. Mas enfim. A gente tem o Trae Young, o Zach LaVine e o James Harden com player option. O LaVine, eu acho que não resta dúvida nenhuma que ele vai aceitar. O Harden e o Trae Young, eu imagino eles declinando essa player option, mas assinando um novo contrato, né? Um contrato mais longo, mais extenso, com as franquias que eles estão hoje. Então, de free agent a gente tem CJ McCollum, Chris Middleton, o próprio Porzingis.
Tobias Harris, ou seja, né, Colin Sexton, perdão, John Collins, ou seja, nada que brilha muito aos olhos. E aí eu acho que a gente chega numa categoria que eu acho que pode ser interessante aqui, principalmente pensando no salário ali na casa dos 20, 25 milhões. Que pra mim é Anthony Simons e Norman Powell. Pra mim, acho que esses são os únicos nomes que realmente poderiam mudar algo nesse elenco de Golden State, principalmente o Powell. Se você conseguir convencer o Powell a ir pro seu time com ali com uns 30 milhões por ano, que eu acho que é um salário bastante honesto pro Powell, eu acho que aí sim a gente começa a conversar. Mas mesmo assim, a gente pensa um time com Curry, Powell e Green, né? Não inspira muita confiança. E um Jimmy Butler depois retornando. Não sabemos com que ritmo, né? E em que fase da carreira. Então, assim, pra mim o Curry é um perdedor nessa janela de. Nossa, que frase de merda, né? O Curry é um perdedor. Mas ele é um perdedor pra essa janela de trocas, porque é isso. Ele tem uma temporada da carreira dele jogada no lixo por sua franquia. Seguindo aqui, para mim o segundo perdedor dessa janela de transferências é o Houston Rockets. E aí, pra mim, é o Rockets quase que cavando a própria cova. O que acontece? O Rockets começou muito bem a temporada, muito bem ofensivamente, inclusive foi o segundo melhor ataque da NBA por muito tempo, e era uma das equipes que tinha o melhor aproveitamento nas bolas de três. Então, Houston respondia muitas das dúvidas que a gente tinha em relação a como esse time vai produzir ataque de meia quadra sem o Van Vliet, né? Sem um cara mais cerebral. Mas isso mudou tudo a partir de janeiro, principalmente. Acho que metade de dezembro pra cá já tava estranho, mas principalmente de janeiro, do dia 1º de janeiro até hoje, dia 6 de janeiro, a coisa mudou bastante. Vou ler umas estatísticas que eu tava procurando e confesso que me assustaram. Primeiro, antes de entrar nas estatísticas, tá? Ontem, na quarta-feira, então antes de ontem, eles enfrentaram o Boston Celtics em casa, tá? O Rockets enfrentando em casa, o Rockets com o time completo, com Durant, com Amin Thompson, com Şengün, com Jabari, com... Só não tinha o Adams, né? Que ainda tá lesionado, inclusive vai perder a temporada toda, mas com o Okogie, com o Finney Smith, com o Shep, enfim, elenco completo. Pegando um Celtics sem Jaylen Brown, sem Sam Hauser, sem Anthony Simons, que foi trocado, sem Jason Tatum, sem uma galera, com Ron Harper de titular, com Luka Geisler de titular, e eles tomaram 30 na cabeça do Celtics. 30. Em casa. O Celtics que estava numa segunda noite de back-to-back. Né? Tinha jogado na noite anterior, na terça-feira à noite. Viajou para jogar na quarta-feira à noite contra os Rockets que estavam descansados. E o Rockets tomou de 30. Agora eu tava acompanhando, inclusive. Tava passando o Hornets. Eu tava vendo Hornets e Rockets. Também perdendo pra Charlotte. Não vi quanto que terminou esse jogo, mas enfim. Houston precisa de ajuda. E pra mim, Houston é um dos perdedores dessa trade deadline porque Houston não buscou ajuda. Houston não conseguiu ajuda. Eu tinha falado, até citado no Conexão NBA, que pra mim o Ayo Dosunmu poderia ser uma opção interessante. O Kobe White poderia ser uma opção interessante. O Trey Jones poderia ser uma opção interessante. E nenhum desses vieram. Kobe White foi pra Charlotte, inclusive. Tava sentadinho no banco. O Ayo Dosunmu foi pro Minnesota Timberwolves, adorei esse movimento, gastou pouquíssimo o Minnesota, abriu mão do Dinham, que tava atrás do bônus lá na rotação, então assim, não abriu mão de muita coisa pra pegar um bom Ayo Dosunmu, e os Rockets ficam sem fazer nada. Então assim, qual é a confiança que a gente tem nesse time de que algo vai mudar? Porque eles se baseavam muito também nos rebotes ofensivos pra mascarar muitos dos problemas ofensivos que eles tinham. É bom que fale, né, isso. Porque não era um ataque maravilhoso, que criativo, que cortava pra cesta, que tinha inúmeras jogadas e que tinha soluções. Era um ataque muito bom em aproveitamento, porque atraía muita marcação com o Durant e com o Şengün, e que se aproveitava muito dos rebotes ofensivos pra pontuar novamente. Então, assim, Houston entrou nessa temporada pra ser um dos competidores por título, ali com Denver e OKC, na minha opinião, no Oeste. E o time só piora, parece cada vez com menos tesão de jogar basquete, parece cada vez mais estático ofensivamente. Eu ia falar, né, que eu ia mencionar as estatísticas. É o sétimo pior ataque da NBA desde o dia 1º de janeiro. Sétimo pior da NBA num período de 19 jogos, tá? Não é pouca coisa não. Então, nos últimos 19 jogos é o sétimo pior ataque da NBA. É o segundo ataque em aproveitamentos nas bolas de 3 pontos, que foi um dos melhores, né? Um dos pontos positivos aí
desse time no começo da temporada. Ou seja, é um time que não mata a bola de 3, é um time que não se movimenta, é um time que é muito dependente de Duran e de Şengün. Duran, inclusive, torceu o tornozelo. Perdeu uma partida e voltou meio esquisito. O Şengün que já perdeu jogos também. Então é um time que tem um elenco muito curto e que vai precisar torcer para um milagre. Para o Udoka se reinventar o time aí nessa pausa para All-Star Break. Do Amen Thompson desenvolvendo um arremesso de meia distância pelo menos confiável. Não vou nem falar de 3 pontos, porque isso é real. No meio de uma temporada o cara começar a arremessar de 3 não existe. Mas que seja um arremesso de meia distância confiável. E que o Duran e o Şengün aguentem o tranco. Até o final da temporada, mas eu sinceramente estou bastante desanimado com o Houston Rockets. Eu acho que eles sentem mais ausência do Adams do que deveriam. O Reed Sheppard começou muito bem a temporada, né? O mês de novembro dele foi espetacular. E desde então, altos e baixos. Teve 2 jogos bons ali, principalmente ali no clutch. Mas de maneira geral, um cara que, de novo, vive de altos e baixos. Tem partidas que ele é irreconhecível. Não é um cara que você vai confiar em playoff, pelo menos eu não confio. Falta essa quinta peça pros Rockets. Pra mim o top 4 tá definido. Şengün, Amen Thompson, Duran, Jabari Smith. Não nessa ordem, óbvio. E aí você tem o Tarizon, que você pode confiar. Pra playoffs. Reed Sheppard. Tinha o Adam, o Kogi. Não sei. Então acho que pra mim Houston é um dos perdedores dessa trade deadline. E aí agora vamos encerrar o vídeo com o último perdedor. Boa, encerrar esse filme, né? Porque a minha ideia, olha que troncho, né? A minha ideia era que fosse de 15 minutos esse vídeo. Claramente esse vídeo vai ter meia hora. Enfim, vou ver se eu consigo fazer uma magia na edição. Talvez eu até divida esse vídeo em 2 partes. Vencedores e perdedores. Acho que é até mais interessante. Jamoran. Jamorango. É o último perdedor pra mim. Eu acho que tá óbvio, né? Porque que ele é o perdedor aqui nessa lista. O Jamoran simplesmente não teve mercado. Ninguém quis o Jamoran. O Brian Windhorst, inclusive, publicou que é isso. O Jamoran não foi trocado porque ninguém tinha interesse nele. O Shams deu uma apaziguada ali, deu uma diminuída na gravidade, eu acho, das coisas, falando que existiam sim equipes interessadas, mas que no fim das contas nenhuma fez uma proposta real. O Tim McMahon, jornalista da ESPN, assim como o Shams e como o Windhorst, o McMahon falou que ele conversou com uma das equipes que estava ali potencialmente interessada em Jamoran, e o que ele ouviu dessa equipe é que eles estavam sim interessados no Moran, mas desde que Memphis mandassem com o Jamoran uma pique de primeira rodada. Né? Ou seja, olha onde chegamos. O Jamoran, que até 2, 3 temporadas atrás era cotado para ser uma das futuras caras da NBA, pelo seu estilo de jogo maluco e quase que excêntrico, quase que não ortodoxo. Quase não, né? Ele não era nada ortodoxo pra NBA atual. Um cara de enterrada, um cara de highlight, um cara maluco, um cara lúdico, que era querido por praticamente todos os fãs, talvez menos os fãs dos Warriors. E de 2 anos pra cá, o cara simplesmente não tem espaço na NBA. É óbvio que ele ainda tem muito talento, mas o grande problema do Moran é o fora de quadra. Ele já foi suspenso pela NBA por 25 jogos, por conta, né, das questões envolvendo as armas. Ele já foi suspenso por Memphis, inclusive, por discussão no vestiário com o técnico. A postura dele em diversos momentos deixou muito a desejar. E por muito tempo, o dentro de quadra compensava o fora de quadra. Então você ainda relevava, você fechava o olho aqui e ali. Tudo bem, ele é assim, é o jeitinho dele, gente. Ele é louquinho. Mas ele entrega basquete. Mas chegou num ponto que ele não entrega mais. A verdade é que o Jamoran nas últimas 2 temporadas não consegue ficar em quadra. Muitas lesões, uma lesão atrás da outra. E quando ele tá em quadra, ele tá longe de ser o jogador que uma vez ele já foi. A gente tem que entender que também teve uma mudança no sistema ofensivo de Memphis desde o ano passado, né, com o Thomas Isolo. Um sistema que é muito menos predicado em pick and roll, que talvez fosse a especialidade do Jamoran. Mas mesmo assim é um sistema que, por exemplo, é o mesmo sistema utilizado. Mesmo não, né? Mas é um sistema muito parecido com o que é utilizado lá em Miami, pelo Spoelstra. E é um sistema que, por exemplo, o Norman Powell, com cara de infiltrar, tá se dando muito bem. O Jaime Haskins também. E o Jamoran deveria ser esse cara também. E não tá sendo desde a temporada passada. Então acho que
o esquema mudou, não explica muita coisa. Mas enfim, a questão do Ja Morant é: o dentro de quadra não justifica o fora de quadra a ponto de ele ser um cara que não tem mercado na NBA. E aí ele viu o Desmond Bane ser trocado por 4 escolhas de primeira rodada. Ele viu o Jaren Jackson Jr. ser trocado por 3 escolhas de primeira rodada. 3 valiosas escolhas de primeira rodada. E ninguém quis ele. Então acho que pode ser inclusive uma lição de humildade pro Ja Morant, de colocar a mão na cabeça e falar: tá bom, alguma coisa de errado tem. Não é possível, tá todo mundo errado e eu tô certo. Eu acho que eu tô errado. E aí ele tem uma off-season. Off-season não, né? Porque ainda tem uma temporada pra acontecer. Ele ainda pode jogar nessa temporada. Mas. Eu vou pegar mais sério. Eu vou levar isso aqui mais a sério, essa coisa de ser jogador profissional. E eu acho que ele pode fazer isso, inclusive, durante essa temporada. Eu acho que se ele conseguir se manter saudável, assim que ele voltar de lesão, né? Ele de novo tá lesionado. Se ele voltar de lesão, se manter saudável, mostrar mais profissional, uma postura de profissional, e mostrar que tá melhor fisicamente, eu acho que ele já consegue subir o valor dele a ponto de ser trocado na próxima off-season. Mas eu, se eu fosse o Jamoran, eu pensaria muito nas atitudes, dentro e fora de quadra, porque realmente tá ficando muito feio pra ele. Show de bola! Ficou meio dark, né, o vídeo no final. Eu não sei se esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Se não foi, eu acho que ele ficou grande, então muito obrigado se você realmente viu ele inteiro. Estará no meu coração para sempre. Se você realmente gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, não precisa deixar o like. A não ser que você queira me ajudar muito, aí eu agradeço. Se você quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. Eu vou postar aqui com uma frequência que der, porque eu tenho um trabalho para fazer. Então, eu creio que 2 vezes por semana, 3 vezes por semana eu vou postar um vídeo aqui. Estou no Conexão NBA também, de novo segundas, quartas e sextas, ao meio-dia, para falar muito de NBA, falar de diversos assuntos. E seguiremos esse canal falando de NBA até o fim dos tempos. Beleza? Um abraço, um beijo no coração e até a próxima.